boa noite, está começando mais um Câmara Saúde. E no programa de hoje o nosso tema são as relações familiares. Sobre este assunto eu converso com a psicanalista Rossana Braghini, que se formou há 30 anos pela Universidade de Caxias do Sul e já coordenou diversos grupos de estudos de psicanálise. Em Passo Fundo ela trabalha no atendimento dos mais diferentes públicos, inclusive infantil, jovens, adultos e também das famílias. Doutora Rossana, seja bem-vinda à TV Câmara. Boa noite, Ana. Que bom estar mais uma vez no Câmara Saúde. Doutora Rossana, eu acho importante a gente iniciar o nosso programa explicando um pouquinho para quem está em casa desse universo da psicanálise. Muitas vezes a gente tem algum problema e não sabe qual o profissional para buscar o auxílio, se um terapeuta, se um psicólogo, se um psicanalista. Você, inclusive, tem 2 formações em psicanálise. Sim, dentro da psicanálise, veja bem, Ana, dentro da psicologia, psicanálise e psiquiatria já tem uma diversidade imensa. O psiquiatra trabalha mais com medicação, com a parte, digamos assim, mais física de um problema. Nós trabalhamos com todo o substrato emocional e a diferença mesmo da psicologia e da psicanálise, me parece que a psicanálise ela acentua a singularidade do sujeito. É como se eu olhasse para ti e dissesse assim, o que a Ana tem que ela vai falar e eu posso resgatar dela para dar chance que ela seja o mais singular possível e não adaptar ela a um modelo, Isso é muito difícil porque a gente trabalha com 2 conceitos, que é do consciente e do inconsciente. Esta é a diferença da psicanálise. Por exemplo, as teorias cognitivas comportamentais trabalham mais com o consciente. Nós trabalhamos com o inconsciente também. E aí, como é que a gente faz? Dentro da psicanálise também já tem diversas linhas. Grosso modo, teve 3 escolas, assim, que foi Freud o primeiro, Melanie Klein a segunda e Lacan o terceiro. A escola alemã, inglesa e francesa. O que acontece? Cada um desses tiveram seguidores. Então já está ramificado em muitos pós-freudianos, pós-lacanianos, pós-kleinianos. Eu fiz a minha formação em Porto Alegre de 10 anos, a primeira, que é depois da universidade que a gente faz, em Freud e Melanie Klein. E aí achava assim que estava faltando alguma coisa mais ligado ao indivíduo e à cultura, e fui buscar Lacan, que foi mais 8 anos. Aí depois eu vim para Passo Fundo, E agora estou aqui, trabalhei em Caxias, agora estou aqui. Mas é isso, basicamente é isso. Rossana, eu acho que é muito importante a gente comentar essa questão emocional para ser discutida num programa de saúde, porque muitas vezes as pessoas elas cuidam do corpo, mas esquecem da mente, esquecem do emocional. Uhum. Não, é porque a nossa cultura, tu tem toda a razão, é que a nossa cultura ela está voltada excessivamente para o corpo. É só corpo e imagem, corpo e imagem, corpo e imagem. E as pessoas se esquecem que para ter um corpo e uma imagem e sustentar um ser no mundo, se tu não cuidar do emocional, tu não sustenta isso, entende? Fica só uma caricatura do que tu poderia ser. E doutora Rossana, então entrando no nosso tema do programa de hoje, a gente sabe que as diferentes concepções de família nós temos hoje, Nós temos a família monoparental, a tradicional, a homoafetiva. Como lidar com este assunto, como se tornar, levar esse assunto tão atual, por exemplo, para uma criança? Eu acho que é importante que todos os públicos aprendam a tratar um pouquinho dessa questão. A gente tem visto nesse ponto muitos atrapalhos no consultório, assim, que nos chegam de diversas formas. Porque assim, a educação das crianças, vou começar por aí, A educação das crianças sofreu uma mudança violenta a partir do século passado para cá. Os adultos que se posicionavam de uma forma, a família que era de uma forma já não é mais a mesma. Então, assim, o que acontece? Também, quando tu falou antes, não cuidar só do corpo, cuidar da mente também. Também com as crianças, os pais sabem disso de uma maneira, pais e mães, intuitiva. Além das fraldas, mamadeiras bom, enfim, todos os cuidados que se tem com uma criança, a gente tem que ficar, os pais
quando estão cuidando de uma criança, se dão conta disso, assim. Tem que ficar atento a outras coisas. Por exemplo, todos os ouvintes de casa devem ter também exemplos conhecidos, vizinhança, enfim, que possam se lembrar disso. Quando uma criança nasce, por exemplo, o ideal é que ela fique um tempo ali, nasce um animalzinho, bem dizer, né? E os pais é que vão dando os cortes e limites e estimulando a criatividade para que a criança possa ingressar no nosso mundo. O que aconteceu é que, o que acontece com frequência, por exemplo, qual é os cuidados, só vou dar um ou dois exemplos para qual é os cuidados que tem que tomar. Todo mundo sabe, tem mães, por exemplo, ou um pai que se adona do filho, para que esse filho seja uma bengala para ele, por exemplo, o resto da vida, tá? E esse filho nunca consegue ir para a vida. Essa é a primeira coisa psíquica que talvez, porque a criança fica com vontade de ser aquilo que os pais querem. Se tem um pai que coloca, por exemplo, um filho nesse lugar, tu vai ser o que vai cuidar da minha velhice, não vai sair de casa. Teve filmes maravilhosos já nesses sentidos, como Água para Chocolate, me lembrei agora, assim, falando contigo, e vários outros. A gente pode ver que esses filhos não conseguem uma autonomia. Então aí é necessário entrar um barramento. Então o que acontece? Quando os pais têm esse barramento interno, né, que o filho não é para eles, é para o mundo, né, e claro que eles vão cuidar. Esse é o primeiro cuidado, para não ficar uma criança submetida que não sabe pensar e que só está referido a um grande outro, que no caso o primeiro é a mãe, mas depois pode ser outras pessoas. A segunda coisa que a criança vai ter que lidar, que eu quero fazer um raciocínio para chegar num ponto, tá? É assim, ó, ela vai testar desde muito pequena os limites dela e dos pais. Como é que ela vai fazer isso? De diversas formas. Quando a gente diz para uma criança, por exemplo, tu não pode mais fazer xixi no chão, agora tu vai fazer no piniquinho, tu já está dizendo, o que tu diz quando tu diz isso? Tu está dizendo para a criança, olha, tudo o que tu quiser fazer, tu não pode fazer. Tem coisas que a cultura manda e tu, para viver junto com a cultura, vai ter que te adaptar a isso. E a criança vai aprendendo que nem tudo ela pode, que ela não pode dormir sempre com o papai e com a mamãe, que ela não pode, porque eles tentam, né? Claro, eles estão na deles, né? Tu não pode fazer tudo o que tu quer, enfim. Isso era mais tranquilo até os anos 70, a gente tinha assim, até os anos 60, 70, a gente tinha vários problemas. Mas isso parecia que era mais tranquilo porque os pais se colocavam numa posição assim, olha, criança é criança, adulto é adulto, cada um tem seu lugar e era isso. Hoje parece que os pais já se atrapalham um pouco mais, porque eles pensam assim que a missão de vida deles é dar tudo o que a criança quer e essa criança não pode estar insatisfeita e infeliz jamais, jamais. Então as crianças já nascem, já vão se moldando a não ter que, por exemplo, mostrar para o pai isso ou aquilo para ter um merecimento, que legal, tu conseguiu isso, entende? Parece assim que eles já nascem assim, existo, logo um mundo que se adapte a mim e bata palmas para qualquer coisa que eu fizer. E também é importante a gente mencionar, né, aquela questão que a gente sempre escuta, né, desde pequeno, dos nossos avós, que o caráter da criança ele se constrói desde muito pequenininho e é o espelho dos pais. Ou seja, a forma como os pais tratarem essas crianças tratarão seus filhos. E isso se reflete muito, independente da época, né, Rossana? Independente da época e independente da cultura, porque os valores vão, assim, bem isso mesmo. E Rossana, com relação a esse tema aí de debater essas diferenças que hoje nós temos tão comuns na sociedade, que é esses diferentes tipos de família. Muitas crianças vão para a escola, elas não sabem como lidar com essas diferenças, como tratar o coleguinha, como apresentar a sua família que é diferente da outra, ou seja, como explicar esse assunto para uma criança. Tá, mas aí então deixa eu só fazer um link com o que a gente estava fazendo para chegar aí nessa tua pergunta que é bem importante. O que me parece que acontece que dá os terríveis incômodos e confusões?
A criança, se está numa família mãe e pai de primeira vez, assim, primeiro casamento, ela passa por tudo isso. Quando ela é adolescente, imagina a cena. Quando ela é adolescente, ela já aprendeu muitos nãos e foi muito estimulada a criatividade. Mas quando ela é adolescente, ela tem um exercício que ela pode mais, que é o da sexualidade. Então, por exemplo, para a gente que teve filhos adolescentes, filhos e filhas, começa uma mostração, começa a aparecer o corpo, eles testam a capacidade de sedução e alguma coisa respinga dentro da família. Como é que respinga dentro da família no adolescente? No questionamento do lugar que ocupa cada um, a mulher, a filha, o pai e a mãe. Bom, passa isso que o número de divórcios cresceu muito, muito. Então, muitos segundos casamentos estão aí. E o que a gente vê no consultório é porque os pais não sabem lidar com isso, que isso se torna um problema para os filhos, não só na escola. Eu acho que o primeiro problema, assim, é porque se isso está bem para o pai, vai ser melhor elaborado para os pais, vai ser melhor elaborado para os filhos e eles também têm melhor capacidade de sustentar a sua posição na escola, frente aos amigos, né? O que acontece, assim, pelo menos da minha experiência, assim, não é tanto filhos na escola, mas é pais atrapalhadíssimos, pais muito atrapalhados, assim, pais culpados, atrapalhados, e aí não conseguem fazer uma coisa que é básica. Por exemplo, é quase um consenso é muito comum, digamos assim, que nas segundas relações, o pai, por exemplo, se casa com uma mulher que tem filhos, tá? Ele, pelo seu narcisismo e para exercício da sua virilidade, ele assume os filhos dessa mulher, gosta de cuidar, de ajudar, de não sei o que, porque isso o faz sentir mais homem, tá? Então, o que acontece? Aí pode ter ciúmes com outro pai, aquelas coisas que acontecem, ciúmes com outro pai, que diz, não, mas quem é o pai mesmo? É eu ou esse outro que veio aí? Enfim, esse tipo de problemática que os adultos têm que resolver para se posicionar em frente às crianças, porque onde tem um vácuo, os adolescentes entram em cravejo, entende? Mas, em geral, o homem se posiciona assim, já a mulher não. A mulher, quando casa com um cara que tem filhas, por exemplo, ela compete de igual para igual. Tem livrinho da madrasta, mãe, etc. Não é tão longe assim, não todas as mulheres, mas ela compete. E o que entra na questão dela? Não é que ela compete sozinha, os adolescentes são furiosos, as adolescentes também, quanto ao lugar. Elas querem o pai para elas, é o lugar que elas querem. E a madrasta, no caso, compete também porque quer esse mesmo lugar. Ela se sente ameaçada que esses filhos possam tirar um lugar dela de valor, entende? E frequentemente, porque são adolescentes, competem aqui, né? E aí gera aquela confusão e os homens mal preparados para se posicionar aqui, quem é a mulher, quem é a filha e como dar os limites para ambas, se for o caso, né? Se atrapalham e muitas vezes põem relacionamentos a perder, deixam os filhos, isso que eu queria entrar, em um lugar muito confuso, por exemplo, assim, com filhas dizendo assim, tá, mas eu não quero que tu tenha outra, tá, então a filha adolescente, quem é a mulher da casa? A filha adolescente. Então, aí começam os sintomas dos filhos, porque acho que uma coisa importante de se dizer é que quando a gente dá um corte, assim, diz assim, ó, aqui, ó, por exemplo, meu pai casou de novo, tá? Quando a minha mãe faleceu, ele casou de novo. Ele não veio dizer assim, olha, o que tu acha? Porque eu pensei, mesmo que o discurso fosse esse, a ideia não era essa. Teve uma breve, foi assim, ó. Bom, eu vou me casar com a fulana de tal e vim comunicar a vocês porque Isso dá um alívio pra gente, porque a gente pensa, ótimo, ele sabe o que ele tá fazendo, não tem nada a ver com isso. Mesmo que eu não goste tanto, eu tinha 15 anos, não achei o máximo. Mas isso posiciona a gente num lugar diferente, tu entende? Assim, num lugar que não é assim, vamos discutir eu e tu a relação sobre o que eu terei com a minha mulher, não é isso, entende? Isso posiciona
diferente a criança e o adolescente, e o adolescente entende que se ele quiser alguma coisa, ele vai ter que achar um namorado, constituir uma família, ter outra vida, senão ele começa a fazer sintoma. Rossana, você comentou aí a respeito dos problemas, né, que são bastante comuns dessa confusão familiar, ou seja, quando o pai e a mãe se separam e optam em ter outras famílias, constituírem novas famílias. Mas então, como lidar com os filhos? Quais são as dicas que a gente pode levar então para quem está em casa para tentar amenizar essa situação? Fazer como o seu pai fez, de repente levar essa primeira conversa, apresentar aos poucos, antes de inserir no contexto familiar essa nova figura de mãe ou de madrasta? Como funciona? Olha, eu acho tão difícil responder essa tua pergunta, porque é uma frase até clichê que a gente usa, cada caso é um caso, mas é muito verdadeiro, sabe? Porém, eu acho que se os pais, de novo, os pais que não é que os pais não possam se atrapalhar, podem, porque a gente não nasce com uma cartilha sabendo como é que é ser pai e ser mãe, aí a gente se atrapalha mesmo, e tá ok, mas que busquem talvez uma escuta de alguém abalizado para ver aonde está a questão naquela família, o problema naquela família, se está no posicionamento do pai, se está no posicionamento da mãe, se está em alguma coisa que ficou muito mal resolvida. Alguma coisa mal resolvida sempre fica, mas muito mal resolvida na separação, ou mesmo nos primeiros casamentos, que está ressoando dentro da família. Daí o profissional tem condições de escutar e intervir. Mas me parece, respondendo um pouco a tua pergunta, que uma coisa ótima seria assim, entender, mas isso os pais precisam também estar com isso muito estabelecido dentro, que o filho tem um lugar que nunca vai ser lhe tirado, que é de filho, que a mulher ou o marido tem um outro lugar que também não vai ser lhe tirado, mas é um lugar diferenciado de filho. Então, filho tem um lugar, pai tem um outro lugar, mãe tem outro lugar, para não haver essa confusão de lugares. Quem é quem nessa casa? Quem é a mulher? Quem é a minha companheira? Quem é, sabe? Esses são atrapalhos muito frequentes. Doutora Rossana, eu peço licença para a gente fazer um rápido intervalo, mas em seguida nós estamos de volta com o Câmara Saúde e outras informações a respeito do tema de hoje, que é relações familiares. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. O trânsito mata mais de 40 mil brasileiros todos os anos. Quando o trânsito mata, tira de sua vítima tudo o que ela teve, tudo o que ela tem e tudo o que ainda poderia ter. Quanto futuro o Brasil não está deixando de viver. Consciência no trânsito. Um pacto pela vida. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A Câmara exerce a sua função legislativa por meio de proposições, como projetos de lei, de resolução e decretos. Os projetos de lei são proposições destinadas a regular matérias de competência do município com a sanção do prefeito. Decretos legislativos são as proposições que se destinam a regular matérias de caráter político-administrativo e assuntos de economia interna da Câmara. As iniciativas dos projetos de lei podem ser do prefeito, do vereador ou de comissões. A comunidade pode encaminhar um projeto para análise e votação em forma de abaixo-assinado subscrito por no mínimo 5% dos eleitores do município.
de volta com o programa Câmara Saúde, que hoje discute as relações familiares. A minha convidada é a psicanalista Rossana Braghini. Doutora Rossana, nós estávamos conversando no bloco anterior a respeito das diferentes confusões que causam em uma família o fato de haver uma separação num casal, como os filhos ficam, enfim, como fica a relação de todo mundo aí. Eu queria que a senhora comentasse a importância dos pais manterem um relacionamento amigável, mesmo após o término deste relacionamento, ou seja, para que os filhos consigam conviver em harmonia, até mesmo com os novos relacionamentos que vêm a partir daí. Claro, mas veja bem que como tu coloca, a pergunta já fala assim, se os pais, é comum também, num primeiro momento de divórcio ou separação, que um dos cônjuges fique mais ressentido com o outro. Em geral, respinga de novo nos filhos, isso, né? Então, é importante, por isso que eu frisei tanto no primeiro bloco a questão de lugar. É importante essa separação. Bom, eu posso estar ressentida com o meu cônjuge, mas eu não estou ressentida com os filhos, que não tem nada a ver com isso. Então, para o bem desses filhos, como é que eu posso minimamente ter uma conversa com a minha esposa, ou com o meu marido, com o meu ex-marido, no caso, ex-esposa, para que seja... eu vou dar um exemplo que agora me lembrei, assim, de uma mulher que via um filhinho andar torto, ele tinha o pezinho virado para fora, e isso não tem nada a ver com consultório, era numa praia, assim, e aí, a criança está andando com o pé torto, tu viu, tu reparou? Não, mas o fulano de tal nós nos separamos agora e o fulano de tal não fez tal coisa, então não leva ele no médico, entende? Uma coisa assim, parece absurda, mas é comum que a criança pague um pouco por isso de alguma forma. Mas o mais comum ainda não é isso. Bom, então respondendo a tua pergunta, que minimamente os pais consigam conversar, não é para o bem do marido ou da ex-esposa, é para o bem da criança, é esse terceiro que tem que ser, do adolescente, o que ele precisa para seguir adiante na vida dele. Bom, isso é uma coisa. Mas o que acontece mais comum é assim, ó, os pais também estão nessa cultura que tu falava antes, gostei, só do corpo, só do corpo, só do corpo. Tá, eu malho 3 vezes por semana, vou para academia, faço botox no corpo, sim, tá. E a saúde psíquica como anda, não sei. Mas assim, ó, por exemplo, dessa cultura mais narcisista. E um pouco os filhos, eles têm a missão de mostrarem para os pais que eles não falharam. Então, o que acontece nessas separações? O filho vai para a casa da mãe e a mãe diz assim, aqui nessa casa, vamos supor, pode ser invertido também, se dorme 10 horas da noite. Aí o pai entra em competição com a mãe e diz, isso, vem aqui na casa do papai que não tem hora para dormir, entende? E assim vai. E no que eles estão competindo? Eles estão competindo pelo amor dos filhos, para que os filhos digam qual é o pai mais legal, o mais jovem, o mais não sei o quê. Isso é péssimo para a criança, entende? Péssimo porque a criança primeiro saca que os pais são imaturos e que não conseguem sustentar um lugar. E ou seja, não consegue ter limites e consegue, digamos, articular com os dois, sempre buscando o seu melhor caminho, né? Por exemplo, o adolescente quer uma coisa, se um não dá, enfim, busca o outro, né? Não, isso é tranquilo, porque eles são bem inteligentes e bem capazes, e é bem difícil para nós pais, eu me incluo junto nisso, assim, quando a gente tem filhos é muito difícil dar limite, porque a gente quase sente isso como um desamor, não vai na festa e fim, por exemplo, entende? Se a gente julgasse isso. Bah, que difícil dizer isso para um filho, não, é muito difícil, mas muitas vezes esse não é tão importante quanto sim, porque tu tranquiliza o adolescente, ele pode brigar contigo, ele pode xingar, naquilo que for lícito dizer não em qualquer bobagem, mas assim, tipo, não se pega carro sem carteira de motorista, por exemplo. Acho um negócio legal de dizer para um filho. Mas às vezes o adolescente tem 17 anos, já sabe dirigir, por que não? Por que não? Porque nem tudo a gente pode, entende? Mesmo que ele vá dormir emburrado, não sei o que lá contigo, vamos supor que seja isso, eu só estou dando um exemplo que pode ser 1000 coisas. Ele vai dormir tranquilo porque alguém está ainda
preocupado no comando da situação. E também isso pode trazer uma certa confusão, né, para o adolescente, porque um diz um sim, outro diz um não, e hoje em dia a gente tem essa situação que foi aprovada recentemente, que é a questão da guarda compartilhada, ou seja, então precisa haver um consenso dos pais de como educar essa criança. Não se pode simplesmente um dar um limite, o outro dar outro limite. Então, principalmente nessa questão da guarda compartilhada. Uhum. Pois é, mas aí temos outro problema, porque os pais são diferentes, né? E têm pensamentos diferentes em relação a várias coisas. Talvez seja também do adolescente, naquilo que for para importante, por exemplo, não drogas, não dirigir antes dos 18 sem carteira, não dirigir alcoolizado, sei lá, nas coisas que são barramento da nossa cultura, que eu acho que tem que haver um consenso, mas em outras, por exemplo, se os pais se respeitam, que o problema não é tão simples assim, se os pais se respeitam, o adolescente também pode conviver com uma diversidade que poderia enriquecer eles, fazendo contraponto, assim. Por exemplo, tinha um psicanalista cujo pai vinha de uma cultura alemã, e a mãe vinha de uma cultura francesa, nada mais diferente que isso, assim, e ele teve que assimilar essa dupla cultura dos pais, e isso fez dele uma pessoa brilhante, assim, mais plástica, pegando de melhor da cultura francesa, o melhor da cultura alemã, entende? Então os pais não precisam ser iguais, mas em alguns pontos talvez tenha que haver um consenso. Porque senão também, como é que a gente vai se acostumar a viver com a diversidade? Bom, a família do outro tem duas mães, que nem da novela agora, né? O outro tem dois pais, bom, isso era impensável há 20 anos atrás, entende? Hoje a gente está vivendo um momento de muita liberdade, mas o que me parece que precisa haver, que seria importante haver, se os pais têm um respeito, de novo, um para o outro, pela individualidade, pelas coisas mais básicas, assim, que a gente não é gado, assim, né? Então, não precisa andar como uma manada. Respeito à singularidade do outro, tem isso internalizado, eles conseguem passar isso para o filho. E se não tiverem, que busquem ajuda. Que busquem ajuda. E falando agora sobre a necessidade do diálogo com os filhos, porque alguns pais têm dificuldade de tratar temas como sexualidade, relacionamento com os filhos, e chega uma certa idade que eles precisam ouvir conselhos, até para não buscar informações fora de casa. Então, a importância de haver um diálogo frequente, então, entre pais e filhos. Sabe que o diálogo é uma coisa que, estando aberta dentro de casa, eu acho sempre melhor, para coisas pontuais não, tipo assim, olha minha filha, se tu precisar ir no médico, ir no ginecologista, eu te levo e tal, mas assim, eu sou um pouco avessa, porque o adolescente, quando ele precisa, ele vem pedir informações, mas a sexualidade é uma coisa que, sinceramente, menos os pais se meterem, eu acho que melhor. Porque o que acaba acontecendo, às vezes, é uma intrusão na sexualidade do filho e uma tentativa de controle a partir do seu ideal, entende? De novo, se isso já, desde pequeno, a criança está convivendo com pais que tenham a sua sexualidade bem resolvida, isso se dá de uma forma... Uma passagem tranquila, não que a passagem da adolescência seja tranquila, não é, porque os hormônios entram tudo a milhão, eles vão testar assim os seus limites, eles vão entrar para o mundo, eles querem testar seus limites na sedução, vão ver quantas eu pego, com quantas eu fico, com quanto não sei o que, qual é o número maior, isso tudo faz parte da questão adolescente, que ele vai viver com o seu grupo, espera-se que vai viver com o seu grupo, que isso não respingue muito dentro de casa. E é importante que ele vive, e a intrusão, eu acho, dos pais ali é uma coisa que, em geral, não na coisa que os pais pressentem, ou veem um excesso, que eu acho que aí sim, tem que chegar e dizer o que está acontecendo contigo, entende? Tipo assim, chegou em casa 3 vezes bêbado, o que houve? Né? Acho que sim, mas naquilo que eles pressentem não, que é até um termo errado esse, mas assim, que eles veem um excesso, que eles localizam um excesso que não está legal. No mais, deixa,
sabe? Porque todo o erotismo, muito do erotismo do futuro adulto que vai ser construído desde pequeno, mas na passagem adolescente, em geral é matado. E, Rosana, que atitudes são importantes para a gente manter uma relação familiar saudável? Cumplicidade, sinceridade, confiança. O que a gente pode dizer para quem está em casa? Então, uma dica, uma orientação para melhorar o relacionamento em casa? Respeito. Respeito à individualidade do outro, à singularidade do outro. Adolescente, criança, precisa ser escutada, tu não precisa ser o escravinho dela, fazer tudo o que quer, mas tu precisa contemplar o que aquela criança ou aquele adolescente está falando. Um caso que a gente pode mencionar que não deu certo, né, que está muito presente na mídia, marcou bastante, enfim, todas as famílias que acompanharam esse caso, é do caso Bernardo. Realmente foi uma situação que não deu certo, ou seja, um novo relacionamento que não deu certo, uma família que não deu certo. Como evitar que isso aconteça? Então, como tratar essa questão? Ótima essa pergunta. Bernardo e Isabela. Né? 2 casos assim que horrorizaram, né? Que horrorizaram, mas assim, aí me parece que é um pouco aquilo que a gente veio falando durante essa entrevista inteira. Primeiro que na nossa cultura parece que o legal é que as famílias têm que aparecer, eu estou falando em termos gerais, isso não por causa do Bernardo e Isabela só. Por exemplo, assim, tem uma dimensão dentro da família que ocorre em todas as famílias, não é na minha ou na tua, é em todas, que é dos ciúmes, é da inveja, é do ódio, pode parecer pesado, mas em algum momento esses sentimentos acontecem, como o amor, a ternura, a aposta para que o outro dê certo, enfim, se tem irmãos, a rivalidade, quem tem família vê isso, em algum momento aparece, como é que essa rivalidade... Então, o que me parece pior, tá? É que a nossa cultura faz de conta, ou quer parecer que esses sentimentos não existam, entende? Não trabalha com isso bem. Então, não trabalha com isso bem porque não dá dutos de escoamento para isso que existe. Então, não tendo dutos, a família tem que aparecer como aquela família feliz, contente, alegre, satisfeita, sempre muito bem. O que acontece quando isso falha? Tem uma explosão do outro lado que acaba em geral em mini tragédias que a gente nem fica sabendo. Quando a gente fica sabendo que esses casos aí do Bernardo e da Isabela, por exemplo, ali tem um ponto que eu queria te dizer. As pessoas, por isso que eu estava falando o tempo inteiro, ou elas têm um limite interno, porque tu pode dizer assim, toda mãe pode dizer, hoje eu jogaria essa criança fora da janela de tanto que ela está me incomodando, mas ela não passa de uma expressão, entende? Assim, aqueles dias que os filhos tiram do ar, assim, um dos pais. Se a pessoa pega e joga, como foi a Isabela, por exemplo, algo já estava falhado dentro dessa pessoa de limitação. Entende? Ela já não tinha instalado dentro, ou até aqui eu posso ir, até aqui eu não posso. Por isso que o mais importante é que os pais tenham constituído isso para dar para o seu filho. Quem não constituiu isso, até pode o filho ser, mas é mais difícil. Também é importante que a gente dê orientações para quem está em casa, até para observar. Às vezes quem está de fora consegue observar melhor, né, essa questão da violência psicológica, né, que ela é tão grave quanto a violência física. Ou seja, o caso Bernardo, ele buscou ajuda por inúmeras vezes, pediu por muitas vezes ajuda e não foi atendido. Achavam até que era uma criança que estava infeliz apenas, mas que não tinha problemas como os que ele mencionava. Então é importante quem está em casa prestar atenção então nessa questão da violência psicológica. Sim, eu acho que de novo assim, o que o Bernardo não teve? Ele não foi escutado. Por isso que eu te disse antes, é preciso que a gente escute o que a pessoa está dizendo, realmente escute. Ali, eu acho que as pessoas de bem não quiseram se envolver. Doutora Rosana, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, qual é a principal dica, enfim, o balanço que a gente pode fazer do programa de hoje para quem está em casa? De novo, eu diria assim, esses sentimentos todos que a gente tem, às vezes nos confundem.
entende? Porque são sentimentos antagônicos. Eu acho que assim, ó, nem todo mundo precisa ou quer ou gostaria de se tratar, tá? Isso é ponto pacífico de ir para uma análise, para ver isso, ok? Mas então, pontualmente, que busquem quando sintam que a situação está saindo do limite ou que não sabem como fazer, que busquem alguém abalizado, que não se coloque no lugar do ideal, mas que vai ver o ideal que assim, todas as famílias têm que fazer assim. Não todas as famílias precisam fazer assim. Aquela família trabalha como a gente pode resgatar o potencial daquela família, entende? Singular, sempre. Acho que sim, assim, da gente se dar conta que a gente vem vivendo num mundo de rápidas mudanças e que é difícil para a gente assimilar tudo isso. E, e essas receitas muito assim prontas, então devo fazer isso, devo fazer aquilo, devo fazer... E se esquecendo que a gente é uma singularidade e como a gente lida com esses ideais, vai dar errado, não vai dar certo. Então, o Câmara Saúde de hoje está chegando ao fim. A gente conversou então sobre relações familiares. A minha convidada foi a psicanalista Rossana Braghini. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia e lhe convida a continuar acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite e até a próxima semana. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, o poder da comunidade.